Olá pessoal, aqui quem fala é Michel Camargo. Estamos começando mais uma aula da nossa série de Mecânica dos Fluidos Fácil e Descomplicada, desmistificando a mecânica dos fluidos. Essa é a aula 35, Cálculo de perda de carga, parte 5, onde nós estaremos apresentando a experiência de Nikuradze e o diagrama de Moody-Rose para condutos industriais. Bom, vamos começar então a aula, né? Essa é a aula 5, a experiência lá do cidadão ali, que é difícil de falar, e o diagrama de Moody-Rose para condutos industriais. Bom, o que o cidadão ele fez, né? Ele realizou uma experiência com o objetivo de determinar a função F, né? Que é em função do número de Reynolds e do diâmetro hidráulico dividido por epsilon, né? Então, que seria o fator, o F aqui é o fator, é o coeficiente de perda de carga distribuída, né? E esse F é o fator que nós utilizamos lá na nossa equação, que a gente chegou na última aula, na equação da cálculo de perda de carga distribuída. Então a gente precisa, o nosso trabalho, o nosso problema maior vai ser achar esse F para poder obter, né, o valor da perda de carga que a gente tem no sistema. Principalmente quando é um projeto de uma instalação de bombeamento. Bom, o que ele fez, né? Então ele montou uma bancada aonde ele tem uma válvula que ele controla a vazão. Controlando a vazão para o mesmo diâmetro, eu controlo a minha velocidade. E tenho também, ele colocou o manômetro, então na onde está o P1, né? O manômetro 1 é onde ele vai, é a seção 1 que ele vai considerar. O manômetro 2 vai ser a seção final, a seção de saída. Ele tem o comprimento, então ele consegue, o que seria o ΔX ou o L, né, que a gente utilizou lá na fórmula. E a particularidade aqui é que ele colou nesse tubo diversas grãos de areias, né, calibrados, né, do mesmo tamanho, né, tamanhos similares, para simular uma rugosidade uniforme. Então daqui esse foi o primórdio, vamos dizer assim, do diagrama de Moody, que já é um diagrama para condutos industriais que a gente encontra no mercado. E aí o que acontece? Uma vez feito isso, o diâmetro, como é um sistema tubular, com seção circular, o diâmetro do tubo é o diâmetro hidráulico. E aí o que ele fez? Ele foi alterando o diâmetro do tubo, foi alterando o tipo de fluido, né, a viscosidade, que mexe com a viscosidade e a massa específica, e foi coletando as informações. Uma vez feito isso, ele conseguiu montar um diagrama. Então esse diagrama, ele tem no eixo Y o valor de log de F, que é o F que a gente quer, e no eixo X, ele colocou o log de Reynolds, né? E aí, à medida que ele calculava esse valor, ele ia plotando, né, esse valor e obtendo então esse diagrama, né? O que acontece? Eu tenho várias áreas distintas nesse diagrama. O que quer dizer isso? Eu tenho comportamentos distintos. Então, no caso aqui, o que faz parte desse primeiro trecho 1, que eu marquei em verde, no caso a curva, o valor de F é justamente essa curva vermelha, né? E aqui nesse ponto é justamente onde eu tenho o escoamento laminar. Então, quando eu calculo o número de Reynolds para diâmetro, para escoamento em seção circular e obtenho o valor 2000, abaixo de 2000, eu tenho o chamado escoamento laminar. Se você não lembra o que é escoamento laminar ou escoamento turbulento, volta lá na playlist, dá uma olhada lá nas primeiras aulas, não lembro agora de cabeça, e vai ter lá o escoamento, a definição de escoamento laminar e escoamento turbulento. A gente coloca até um videozinho na aula para ficar mais fácil de entender. Bom, e daí, né? Daí que nessa situação aqui, né, nessa curva 1, o escoamento é laminar e o que ele observou? Que o fator F depende apenas do número de Reynolds, só. Então, em tese, eu não preciso nem de olhar para o diagrama. Se eu calculo o número de Reynolds do meu escoamento e o número de Reynolds dá menor do que 2000, né, até 2000,
Então eu posso desprezar o diagrama, não preciso olhar nada nele. E aí o que eu vou fazer? O valor de f vai ser igual a 64 dividido por Reynolds, que é justamente essa curvinha vermelha aí que ele conseguiu obter. Como é o logaritmo por logaritmo, ele está falando aqui, seria um diagrama de log, né, que a gente chama aqui na engenharia. Que eu tenho a escala logarítmica nos dois eixos, né? E aí você consegue calcular o fator f. Então caiu no escoamento laminar, já calcula direto pela formulinha. Bom, eu tenho essa segunda área aqui, que é a região 2, onde que eu até consigo o fator f, que seria essa curvinha em azul, mas o que eu tenho aqui? Aqui é justamente o escoamento que não é nem laminar, nem turbulento, é escoamento de transição. Então, assim, embora você consiga ele conseguiu até determinar alguns valores de f aí, para fazendo a experiência, o que acontece? O escoamento de transição ele é complexo, né? Então ele não dá para você prever. Ele tem um comportamento, ele não tem um comportamento uniforme, né? Então ele é doido. E como ele é doido, se você está fazendo um projeto e você calcula o número de Reynolds e ele dá, no caso de diâmetro tubular, né, de tubulação com seção circular, com diâmetro, né, tubo normal, né, que a gente mais vê aí, né, que é o mais comum, aí você tem que fugir desse caso aí, muda algum parâmetro no seu projeto, ou aumenta um pouquinho o diâmetro, ou diminui um pouquinho o diâmetro, para sair dessa região de transição, porque dá zica, né, então não fica nessa região que é complicado. Bom, a terceira região, ou a terceira curva, né, seria essa curva em azul aí, que a gente demarcou. Eu estou demarcando as áreas só para ficar bem claro, né? Não é toda a área ali que nos interessa. O que a gente tem de particularidade aqui? Aqui eu já tenho o escoamento turbulento, e nesse trecho aqui, o que foi observado? Que nessa curva toda aí, azul, o F depende apenas do número de Reynolds também, né? Por quê? No desenvolvimento lá de perda de carga, nós falamos da camada limite, né? Então, se você não assistiu essa aula e quer entender esse pedaço aqui, então volta lá e assiste essa aula da camada limite. E a gente falou que existe uma camada limite laminar e uma camada limite turbulenta. Independente se o escoamento ele é turbulento, você vai ter uma camada limite laminar. Essa camada limite não é uma coisa assim, se o tubo é desse tamanho, é grandona, não, é coisa microscópica. Né, mais ou menos da mesma dimensão da rugosidade do tubo. E daí? O que eu tenho com isso? Se a camada limite ela for maior, então vamos dizer que esse dedo aqui, né, isso aqui seja a minha rugosidade. Se a camada limite é maior, né, do que a minha rugosidade média, né, você vai lá calcular RA, né, vai depender do tipo de método que você utilizar para medir a rugosidade. Mas se é maior, o que acontece? Se a viscosidade é menor do que a camada limite é maior do que a viscosidade não influencia o escoamento, porque passa como se fosse o que faz, entre aspas, limite entre o escoamento maior e o escoamento e o tubo é justamente a camada limite. Então a rugosidade aqui não influencia o escoamento. Então por isso ele é chamado de regime hidraulicamente liso. Embora você tenha rugosidade de verdade no tubo, né? Qualquer coisa tem rugosidade, umas maiores, outras menores, né? Que aí vai depender se é polido, se é lapidado, se é só usinado, enfim, você vai ter os vários tipos, né, de acabamento e rugosidade. Só que aqui essa rugosidade do tubo ela é inferior ou menor do que a camada limite laminar. Então a rugosidade do tubo não influencia o escoamento propriamente dito. Por isso, nesse caso também, o fator F ele depende apenas do número de Reynolds. Ele não depende do outro fator que é o dH sobre epsilon, né, que seria o diâmetro hidráulico dividido pela rugosidade. Bom, e daí? Né? Daí que fica, você também fica com valor, você não leva em consideração aí
as outras áreas do gráfico, né? Então, quando você cai no regime hidraulicamente liso, é como se você tivesse um escoamento laminar, né? Então, o fator de Reynolds, o fator F vai depender apenas do valor de Reynolds. Continuando, tem essa quarta região, né? Agora sim, uma região propriamente dito, que fica entre a curva 3, né, que a gente acabou de falar agora há pouco, que seria o escoamento hidraulicamente liso. O que eu tenho de diferente? Nesse trecho aqui, que está marcado aí, você vê que o limite dele é essa curva aqui, x, essa reta, né, xy, e daqui, então eu tenho esse trecho entre a reta x e y e a curva 3, né, onde eu tenho os pontos ABC aí, né. Nesse trecho, você pode ver que o valor do fator F, aí sim, vai depender tanto do diâmetro hidráulico dividido por Epsilon, quanto do número de Reynolds. Então aqui eu continuo com o escoamento turbulento, porém o fator F ele vai depender agora, ele vai variar em função do diâmetro hidráulico dividido por Epsilon e também do número de Reynolds. Então nesse caso aqui eu tenho que pegar o valor correspondente. Então eu tenho uma variação. De fato, nesse trecho do escoamento, em função aqui, quanto mais eu aumento o número de Reynolds, quer dizer que com maior velocidade eu tenho o meu escoamento. Então quanto maior a velocidade, eu chego um momento que ele vai variar, né? Então o que acontece? Eu tenho que ficar esperto agora que ele não vai ser depender só de um item apenas. Bom, por fim, né, eu tenho agora essa última região, que é a região 5. E qual é o diferencial nessa região? Se você observar, as linhas que eu coloquei aqui em roxo, elas estão paralelas ao eixo X. O que isso apresenta? O que isso mostra? Né? Aqui eu continuo também com o escoamento turbulento, só que o F, a partir dessa linha XY, a partir desse trecho, o F depende apenas do DH sobre Epsilon. Ou seja, ele deixa de depender do número de Reynolds. Por que isso? Né? Da mesma forma que naquele trecho anterior, ali onde eu tinha a curva 3, eu tinha a camada limite que era maior, né, do que a rugosidade. Nesse caso aqui, a camada limite laminar ela é inferior à rugosidade. Ou seja, seria como se eu tivesse a camada limite desse tamanho, a minha rugosidade maior assim. Aí o que vai acontecer? A rugosidade vai influenciar no meu escoamento. E aí por isso ele é chamado de regime hidraulicamente rugoso. Então seria um momento onde que, por mais que eu aumente o número de Reynolds, eu não tenho, o meu fator F não muda, né? Então aqui a gente tem, né, então estou fazendo bastante pausado aqui para a gente entender, porque daqui a pouco a gente lá no diagrama de Moody-Hood ele fala lá de uma parte lisa, de uma parte rugosa, e sai justamente dessa experiência que o cidadão aqui fez, né, que eu não sei pronunciar muito bem o nome dele. Então a partir dessa experiência que se chegou ao chamado diagrama de Moody-Hood. Então assim, é importante entender isso justamente porque quanto mais velocidade eu tenho, né, as forças de inércia elas influenciam menos do que as forças viscosas e assim por diante, né? Então, que nada mais é que a interpretação aí do número de Reynolds. Bom, o que nós temos então? Na sequência do estudo lá daquele cidadão, que o nome, o Nucleoridase ali, o Colebrook ele repetiu a experiência que tinha sido feita anteriormente, só que agora com condutos industriais. E aí o que ele percebeu? Ele percebeu que o comportamento que nós tínhamos, que se obtinha na experiência, era semelhante ao que havia sido feito na primeira experiência. Então o que ele fez? Ele superpondo resultados, ele criou o conceito do chamado rugosidade equivalente K.
Então, o que daí, né? A partir do momento, através dessa rugosidade equivalente, eu não preciso mais da rugosidade uniforme como foi a experiência original. Eu vou ter um valor de K dependendo do tipo de material que eu utilizo para fabricar o meu conduto. Então é isso que aparece, que seria a curiosidade, digamos assim, em relação à experiência anterior. Bom, aí o Moody e depois o Rose, eles vieram e construíram. Um começou e o outro terminou de construir o diagrama para tubos reais. Então, em homenagem, né, a eles dois, o diagrama é chamado hoje em dia de diagrama de Moody-Rose. Né? Então esse é o diagrama de Moody-Rose, é o diagrama que a gente utiliza para extrair o fator de F em função dos vários parâmetros que a gente tem na hora de calcular o diâmetro da tubulação, né, a viscosidade, massa específica e assim por diante, os parâmetros, né, dentro da mecânica dos fluidos, a gente consegue obter o fator F e, portanto, calcular a perda de carga. Para quem é os primeiros navegantes aí da mecânica dos fluidos, numa primeira análise o diagrama de Moody-Rose ele parece aquela coisa do capeta, né? Mas eu vou mostrar para vocês que ele é bem simples, é só entender cada parte dele, que fica mais fácil então a compreensão do seu uso. Então foi isso que eu selecionei aqui, né? Então o diagrama de Moody, esse aqui já é o diagrama de Moody, tá? O anterior era ainda na construção lá do Nukurandase, lá no seu nome do cidadão. O que eu tenho, qual é o seu comportamento? Existe dois tipos, digamos assim, de diagrama de Moody. O que muda, na verdade, é que em alguns deles eu tenho o valor do dH sobre K, agora não é Epsilon, mas só do valor do K. E tem alguns, né? Aparece o contrário, o K sobre dH. No fundo é a mesma coisa, só muda o valor. Então aqui enquanto eu tenho o valor, né, que aparece aí no gráfico, 40, 100, 20, 200, 400 e assim por diante, no outro gráfico ele vai diminuindo, né, o número é 0,000 alguma coisa, né? Então ele tem o mesmo comportamento, o número vai diminuindo, vai aumentando para baixo, né? Só que ao invés de ser um número cheião assim, 40, 100 por diante, ele passa a ser um número menorzinho, né? Então é mais do gosto do freguês. É a mesma coisa, vai funcionar do mesmo jeito. E é aqui que eu separei para vocês aqui. A gente vai estar vendo passo a passo o que tem nesse diagrama, nesse raio desse diagrama do capeta aqui, e você vai ver que é bem tranquilinho. Depois, na próxima aula, a gente vai estar utilizando o diagrama de Moody-Rose para fazer o cálculo de perda de carga. Você vai ver que é bem tranquilo, no passo a passo fica tranquilo. Bom, o que nós temos aqui? No eixo Y, mais no caso aqui, como eu estou olhando de frente, né? Nesse eixo em azul, né? Para não falar esquerda e direita, que não posso inverter aqui. Eu tenho o valor de 1 dividido por raiz de F. Aí você pode pensar assim, mas para que eu tenho esse negócio aqui? Na verdade, dependendo do tipo de problema que eu for ter, se é calcular o F ou se é calcular outras coisas que pode acontecer, né? Então a gente tem três problemas típicos que a gente vai estar apresentando aí na próxima aula. Eu vou estar utilizando esse lado aqui, né? Dependendo do problema, eu nem vou mexer nesse lado, né? Mas, de um modo geral, ele ajuda em alguns problemas. Ele já facilita, digamos assim, a conta. Ele já faz essa continha que vai aparecer. A gente vai precisar do inverso da raiz de F e ele já apresenta para a gente aqui. Bom, lá em cima, na parte superior, eu tenho a escala do número de Reynolds. Veja que no diagrama lá do cidadão inicial, eu tinha o número de Reynolds aqui embaixo, né? Então eu tenho o valor de Reynolds ali em cima. Só que tem um detalhe, né? O valor que eu tenho que acompanhar do número de Reynolds é justamente essa curva inclinada aí, né? Então eu coloquei alguns para não ficar muito poluído. Coloquei 3, mas são todas essas curvinhas inclinadas que eu tenho. Então, por exemplo, eu tenho o valor 4 ali, né? Então 10 a terceira, então 4 vezes 10 a terceira, né? Então seria 4.000. Eu começo com essa curvinha e assim por diante. Depois aparece o 6 e agora está tampando aí o número de Reynolds, né? Aqui o número de Reynolds está definido em função da viscosidade relativa. Poderia ser em função da viscosidade dinâmica também, não tem problema nenhum, né? Aí vai do gosto freguês, não muda nada.
Então essas curvas eu marquei aí em azul só para ficar mais fácil de ver, né? Não está muito bem, né, em cima, mas é só para vocês compreenderem. Então no exercício eu cheguei, por exemplo, que nem o primeiro caso aí, que é o 10 à quinta, é o 2, né, 10 à quinta, depois tem o 2, quer dizer que é 2 vezes 10 à quinta. Se eu calculei o número de Reynolds e obtive 2 vezes 10 à quinta, o que eu vou pegar? Vou pegar esse valor e vou descer inclinadamente. Então eu vou descendo inclinado, não vou descer reto, vertical, não, vou descer acompanhando essa linha inclinada. É isso que tem que ficar claro na hora de usar o diagrama de Moody-Hughes. É aqui que está a dificuldade. É que muitas vezes, essa é uma das matérias lá no final do curso de Mecânica dos Fluidos, e é feito rápido e a gente, né, acaba não pegando direito e não entende direito, aí fica complicado mesmo. Bom, o que eu tenho aqui? Já no outro lado, eu tenho o fator F. Então, essa linha roxa é justamente o fator F. Então, eu tenho ali 0,10, 0,08, 0,06 e assim por diante, né? Então, vai diminuindo o valor. Veja que ele diminui para baixo, o fator F. Então, no caso, como que vai ser aqui que a gente vai utilizar o diagrama de Moody-Hughes? Eu calculei o número de Reynolds, então vamos dizer que é o 2 vezes 10 à quinta aqui. Então eu estou nessa primeira curva aqui do meu sistema. Cheguei no DH sobre K 400. Quando eu encontrar o DH sobre K 400, que faz isso aqui no gráfico, né? E aí eu saio horizontal, aí sim eu saio horizontal e acho o fator de F. Mas a gente vai ver isso com calma na próxima aula. Bom, continuando. Já embaixo, eu tenho os valores dessa conta aí, ó, que é Reynolds raiz de F, que é igual também ao DH sobre V, raiz de 2G DH HF sobre L. Também é semelhante a 1 dividido pela raiz de F. Dependendo do tipo de problema, eu vou precisar desses valores, então o meu diagrama já me apresenta esses valores. E aí sim, são esses valores que estão aí verticais, indicados em amarelo. Outra particularidade do diagrama de Moody é justamente o material do conduto. A gente falou lá da rugosidade equivalente. Então o fator K, ele é o fator correspondente, o número de viscosidade equivalente, que seria equivalente à rugosidade uniforme, mas em função de alguns materiais. Então aqui nesse caso, nesse diagrama aqui, ele está restrito a esses materiais. Então tem aí vidro, latrão, cobre, chumbo, ferro forjado, ferro fundido revestido de asfalto, concreto e assim por diante. Então se você for calcular com algum desses materiais, veja que no caso aí do vidro, latão, cobre, chumbo primeiro e o PVC, ele já é considerado liso. Então quer dizer que ele estaria naquela linha lá, né, que eu comentei com vocês ali nas telas anteriores. Se for outro material, aí eu tenho aí os valores, 4,6 vezes 10 à quinta, no caso tá a unidade aqui é metro, porque a viscosidade ela é uma medida de comprimento, né? Só que é um comprimento bem pequenininho. E por fim, eu tenho aqui essas linhas que eu marquei aqui em vermelho, é justamente o DH sobre K. O DH sobre K, ele tem esse comportamento de curvinha e depois, a partir daquela curva que a gente falou, x e y, que está tracejada aí, eu passo a ter ele reto. Então ele tem um comportamento que ele sobe ou desce, dependendo da posição, a partir de um determinado ponto ele mais desce, e depois ele fica reto, o DH sobre K. Eu marquei algumas linhas só para não ficar muito poluído também, só para ver, só para indicar, mostrar para vocês aonde está a relação dele aí. Bom, aqui tem todos os parâmetros, praticamente, que eu tenho no meu gráfico, Aqui embaixo, aqui é o mesmo caso que eu tinha lá no aquele diagrama original, seria a curva dos F's, onde o tubo é liso. Então veja que eu marquei toda a curva em azul. Então dependendo
do número de Reynolds, eu consigo calcular qual é o fator de F aí nesse caso. Se ele cair lá no escoamento laminar, eu nem marquei, que lá veja que está F igual a 64 sobre Reynolds. Então já marquei lá, né? Então se caiu no escoamento laminar, né? Nem destaquei, você já calcula por essa formulazinha aí. Também, da mesma forma que eu tenho lá no outro diagrama, que eu destaquei aqui em verde, eu tenho o chamado regime hidraulicamente rugoso, né? Então, entre a linha azul escuro e a verde, que é onde está escrito liso, e aquela que está escrito verde, eu tenho um escoamento que não é nem totalmente liso, nem totalmente rugoso. Né? Então, eu tenho aí o trecho aonde a rugosidade, a conta, diagrama, o diâmetro hidráulico dividido pelo K influencia, assim como o Reynolds influencia. A partir da linha tracejada verde mais para a direita, aí sim eu vou ter o escoamento rugoso, hidraulicamente rugoso, aonde o número de Reynolds não influencia mais no fator F. Seria isso. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Procurei fazer bem detalhadamente, levou mais tempo que eu gostaria. E espero que vocês tenham gostado. A gente se vê aí na próxima aula. Se gostar, compartilha, dê um joinha. E a gente vai ter aí nas próximas aulas exercícios a respeito do uso do diagrama de Moody-Hughes. Beleza, pessoal? Um abraço e até a próxima.